Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Bendito Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor revelou o assunto da sua santa palavra no livro de Juízes, capítulo 7. Glória a Deus. Santo Deus. Gideão com 300 homens vence os midianitas. Juízes, capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Se todos encontraram, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Santo Então Deus. Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianistas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço puro até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianistas, e chegava até as tendas, e as feriu e caíram, e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo Deus. Glória ao Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esta é a palavra que o Senhor nos revelou neste santo culto. E através dessa palavra o Senhor vai nos orientar, vai nos falar
dos seus planos, do que o Senhor está determinando fazer, do que o Senhor está dizendo que está chegando a hora de cumprir em nossas vidas. E como todos nós já conhecemos muito bem a história de Gideão, ele se sentia incapaz, se sentia o menor da casa do pai dele, mas o Senhor escolheu a ele para livrar o povo de Israel dos midianitas. E os midianitas, assim como os amalequitas e outros povos que se reuniram para lutar contra Israel, contra Gideão, eram inumeráveis, era uma multidão que jazia no vale como gafanhotos, tinham multidões de camelos, tinha um exército grande, tinha armamentos, e se um homem fosse ver com 32 mil, não daria suficiente para vencer esse exército. Mas o Senhor quis provar o povo, para que o povo não roubasse a glória do Senhor. E o Senhor provou o povo e fez o teste com o povo, para que os covardes e os medrosos voltassem atrás. E como lemos aqui, 22 mil voltaram para trás. E 10 mil aos nossos olhos era muito pouco para vencer o exército dos midianitas. Mas é só o Senhor que tem poder, que sabe como vai trabalhar. E o Senhor fez mais um teste com o povo, mandou descer as águas e disse para Gideão: observa, aqueles que lamberem as águas, põe à parte, aqueles que se ajoelharem para tomar, põe em outro, separa o povo. E somente 300 o Senhor escolheu em mais esse teste. E se aos nossos olhos 32 mil para vencer um exército inumerável já era pouco, imagina com 300. Mas o que o Senhor nos traz nesta santa palavra, a confiança que o Senhor colocou no coração de Gideão para confiar no plano do Senhor. Imagina se o Senhor falasse com Gideão: mande que os covardes voltem atrás, e ele relutava: Senhor, já é muito pouco, como que eu vou mandar voltar atrás o povo? Certamente o homem, a carne serviria de impedimento para o operar do Senhor. Mas Gideão confiou na palavra do Senhor, e ainda não vendo como o Senhor trabalharia, ele fez a vontade do Senhor. E Gideão mandou que os covardes e medrosos voltassem, porque foi ordem do Senhor. Gideão cumpriu a ordem do Senhor com confiança. Ele não ficou duvidando ou se questionando se era o Senhor, se era isso mesmo, mas ele teve ousadia e confiança de ter a certeza que era o Senhor que estava falando com ele. E nós estamos chegando em um tempo que o Senhor vem nos avisando pela santa palavra, em um tempo que o Senhor nos preparou para uma guerra que há muito e muito tempo está profetizado que vai acontecer. Não sabemos se material ou espiritual, mas o Senhor já na sua santa palavra profetizou que nós chegaria a um tempo de luta, a um tempo de guerra, e nós temos que ter a confiança que o que o Senhor falou vai se cumprir, porque se nós não crer no que o Senhor nos está avisando, como que seremos preparados? Então vamos crer, vamos confiar, assim como Gideão confiou que o Senhor estava falando com ele, vamos confiar que é o Senhor que está falando conosco pela santa palavra, vamos confiar que é o Senhor que está nos avisando, porque Ele tem prazer de avisar o seu povinho, Ele tem prazer de avisar os poucos que Ele escolheu para esta guerra, e com esses poucos o Senhor vai vencer um exército gigante, inumerável do nosso inimigo, mas é com esse povo que o Senhor está preparando para vencer essa batalha, e o Senhor está nos avisando: vamos nos preparar, está faltando pouco tempo, vamos deixar de lado as incertezas, vamos deixar de lado as dúvidas, vamos depositar a nossa confiança totalmente no Senhor, e aquilo que o Senhor nos mandar fazer, vamos fazer, porque muitas vezes o Senhor nos pede algo por estratégia do Senhor e nós não entendemos, mas é plano do Senhor assim, e mesmo nós sem entender, vamos fazer a vontade do Senhor. Estamos em um tempo que não podemos mais perder tempo, estamos em um tempo que se nós não buscar o Senhor, não buscar nos consagrar, chegar perto do Senhor, a guerra vai chegar e depois será tarde demais.
Então vamos buscar nos esforçar para que estivemos cada dia mais perto do Senhor. Mas como sabemos, se confiamos no Senhor, o Senhor é o Rei da guerra, o Senhor é o Senhor dos exércitos, e Ele nunca perdeu uma batalha. Então a estratégia do Senhor já é perfeita, e o Senhor já sabe que a vitória é dele, que nós venceremos junto com o Senhor. Basta nós confiarmos no Senhor, na sua santa palavra, no que o Senhor virá nos falar nos próximos dias, para que venhamos a vencer. Santo Deus. E aqui o Senhor deu um sinal a Gideão: desce ao arraial, se ainda teme alguma coisa, e verás o que eles estão falando. E chegando lá, ele escutou que os soldados conversavam entre si: olha, eu sonhei um sonho que acontecia assim, um pão de cevada que destruiu o arraial. E o outro já entendeu, interpretou: isso não é nada mais do que a espada de Gideão contra nós. O inimigo teve que lutar, mas já sabendo que ia perder. E assim estamos nós. O inimigo sabe que ele vai perder, mas é o Senhor que ordena a batalha para que toda a justiça do Senhor seja cumprida. E o inimigo vai tentar, porque ele está furioso contra esse povinho. Mas vamos descansar no Senhor, vamos ficar em paz, para que através da nossa paz nós venhamos sentir o Senhor, venhamos a ser preparados pelo Senhor. Glória a Deus. E como sabemos, mais para frente na leitura, o Senhor, por toda a glória, toda a honra ao Senhor, só Ele que poderia fazer. Ele colocou a espada do inimigo um contra o outro, e assim venceu a guerra sem mérito algum do povo, apenas o povo confiou no Senhor. Então vamos confiar no Senhor e ter essa ousadia de entender quando o Senhor nos pedir algo, quando o Senhor requerer algo de nós, vamos fazer a vontade do Senhor. E em tudo venceremos, porque o Senhor nos diz que já somos mais do que vencedores. Então vamos ficar em paz, como cantamos no primeiro hino: paz seja em vós, a tempestade virá, a guerra virá, muitas vezes será de uma forma que nós não imaginamos, alguma tribulação na mente, algum combate na mente, mas o Senhor fala: na tempestade eu estou contigo, na tempestade eu vou derramar da minha paz, mesmo que o inimigo vai vir, a minha paz será contigo. Vamos confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. Aleluia, Santo, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Esta é a santa palavra que o Senhor nos mandou, uma palavra curta, mas vamos guardar no nosso coração. Ficamos em paz porque o Senhor nos avisou, mas ao mesmo tempo o Senhor está nos preparando. O Senhor não colocará os seus filhos em risco para perder nenhum deles. Vamos ficar em paz e confiar no Senhor, que Ele nos preparará para essa guerra. E o tempo marcado chegará, o Senhor sabe de todas as coisas, apenas confiamos no Senhor. Esta é a santa palavra, Deus seja louvado. Amém.